Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 21, uma perfeita união. Quem ajuda o entendido é abençoado, diferente do homem forte que recusa socorrer alguém. A pessoa impura abre muito a boca e dela sai vaidade. O obediente de espírito permanece com Cristo, fazendo a sua vontade. Assim o Senhor será o seu mediador. Existem no mundo malícia e desolação, por isso não podemos confiar nele. A pessoa que pensa positivo acredita em Deus e sua alma se fartará. Jesus, o sumo sacerdote, está juntando os povos pela palavra, porque muitos se afastaram dele. Quem ouve o convite do Senhor acha pureza, já quem o rejeita obtém sofrimento. A água da fonte percorre o seu destino, porque o Criador determinou. Assim o sábio se torna entendido obedecendo a Jesus. Se alguém espiritual pecar, sua consciência se desmonta. Quando o iníquo abraça a mentira, é considerado normal. O tolo será inteligente, aceitando o sumo sacerdote Jesus. Esse será premiado na chegada. A natureza do tolo chateia por nada. Também existe o sábio que prospera sofrendo calúnia. Esse fundamento abala a reputação e pode sempre renovar. Essa estrutura não desaba, vem manhã e tarde. É como o jardim regado permanentemente. Assim segue o cristão firmado na palavra, que beberá a água procedente do Senhor. O Evangelho eterno ajuda o triste abatido, e não veio apenas para ser ouvido, mas praticado, porque inerces o ouvirão como alguém observando o espelho, que saindo o seu rosto apagará. Assim é quem ouve a palavra e não obedece. É como o vento sem direção, que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Deus não interfere na decisão do homem, porque tem direito de escolha. Muitos cometem erros prazerosamente e depois recusam a recompensa. A pessoa precisa saber que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe esperança para alguém não julgado. Ele poderá se redimir pela oportunidade. Esse deve agradecer ao Senhor pelo tempo que possui, apesar do muito desperdício. O pecado feito consciente não haverá misericórdia. A palavra diz que confessando e deixando acha vitória. Porventura, haverá entrada no céu para quem pratica o pecado costumeiro? Consertar-se faz necessário. Quem entrar por esse caminho vencerá. Quem adultera o destino, fazendo caminhos tortos, a morada eterna será sem Deus. Isto sucederá com um homem falecido que deixou o Senhor. A desculpa dos homens é a vida financeira ruim, mas ela ajuda a se chegar a Deus. Outros evitam o Senhor, se desculpando de que não conseguem servi-lo plenamente. Deduza você mesmo. Quem nega Jesus terá as dificuldades imenizadas? Certamente não. Então, são apenas desculpas para seguirem afastados de Deus. A humanidade reclama da situação e esquece que precisa exaltar Jesus, o sumo sacerdote. Mesmo havendo momentos difíceis, precisamos considerar que tudo contribui. Os demônios não vencem pessoas sinceras. Eles estão alicerçados naquele que verdadeiramente amou o mundo e pereceu numa cruz. Muitos irmãos proferem palavras negativas. Esses nunca terminam bem, porque atraem ações negativas.
razão por tornarem-se fracassados perante uma crença verdadeira. Aos leitores prudentes digo, fujam desses argumentos, pois Jesus, o sumo sacerdote, é o caminho, a solução presente na angústia. Todo fracassado, por natureza, abandona a fé. Nós, tribos dos filhos de Israel, promovemos esperança e segurança aos humildes. As pessoas tituladas fracas precisam ser cautelosas para não blasfemarem do Senhor, porque Satanás procura a fragilidade. Quando ainda te envolver, conta os seus dedos antes de qualquer argumento. Nas tribos dos filhos de Israel, anunciamos amor e perdão, inclusive ajudam alguém a repudiar uma falsa libertação e entrada fácil no céu. Nada adianta um templo luxuoso se mentalmente já se tornou escravo. A pessoa liberta vive esperançosa. A Escritura Sagrada diz que, conhecendo a verdade, será liberto. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, Jesus vos libertar, certamente ficarás livre. João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa revelada por Cristo não aceita o mundo, porque o Senhor a tirou da escravidão. Cristo disse que 7 demônios entrariam em alguém que se desviasse da verdade. Essa palavra veio para aqueles que não foram revelados. Na verdade, todos que abraçam o engano colherão amargura e sofrimento. Hoje, o crente se liberta, como o sacerdote o tem libertado. Após certo tempo, volta ao mundo. Esses desconhecem que o diabo liberta por medida para blasfemarem do Senhor que supostamente o teria libertado. Se a palavra o tivesse agraciado, arrancaria também o mínimo resíduo para o demônio nunca voltar. As tribos dos filhos de Israel anunciam que o homem pode se redimir do pecado praticado por vícios e malícias e, permanecendo fiel, entrará na outra vida, assim que revelado pelo sumo sacerdote Jesus. Quem fizer parceria com o insensato certamente tombará, e o que apoiar fracassado dificilmente erguerá. A pior das hipóteses é avalizar pecado alheio. O homem nunca se limpará do pecado não praticado. Quem comete iniquidade se levanta contra Deus. Aquele que receber Jesus, o sumo sacerdote, terá redenção. As pessoas com entendimento natural não sabem que confessar e não deixar a sentença é mortal. Todos que se comportarem assim serão destruídos, porque caindo não se erguerão, ainda dizendo ser salvos. Muitos irmãos deixaram o templo porque alguns repetiram palavras. Embora não sendo agradável, o maior pecado Jesus perdoou. As pessoas esquecem de que todos falham perante Deus. Se você não consegue perdoar uma falha mesquinha, como será perdoado pelo Eterno? Alguns irmãos deixam a congregação e nem sempre foi o demônio. Nesses últimos dias acontece o tribunal de Cristo, que julgará todos na terra. O julgamento começou entre os irmãos tribos dos filhos de Israel, após serem selados em todo o planeta. Enquanto estão sendo assinalados, os escolhidos já se agrupam em toda a terra. Mateus 24:31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidades dos céus. As pessoas culpam o pregador pela palavra indesejada. Essas são desculpas para rejeitarem o Todo-Poderoso e sua vontade. Muitos querem deixar a verdade e pensam que, fazendo isso, não é Satanás falando. Para a consciência não pesar, ao se desviarem, dizem que deixou a doutrina
mas continua servindo Jesus. As virgens loucas frisadas em Mateus 25 perderam a salvação porque deixaram o evangelho eterno. Não foram as lâmpadas apagando que as impediram de ver o noivo. Atualmente todos dizem conhecer Jesus. Quem diz servi-lo e nega o evangelho eterno, não professa o sacerdócio do Senhor, mas alguém que o imita. O Todo-Poderoso disse com tristeza: quis eu cuidar dos filhos, enviando profetas. Mandei o Filho Jesus para libertá-los, mas o crucificaram. Primeiro, Jesus, o sumo sacerdote, cumpriu a sua missão, espiritualizando seus grupos para pregarem o evangelho eterno às nações. O homem foi criado e pouco depois corrompeu. Com isso, Deus arrependeu de tê-lo feito. Muito tempo depois, o seu filho foi enviado, onde deveriam reverenciá-lo, decidiram insultar e o matar. Os homens da terra são vaidosos, correm atrás do dinheiro e se perguntam pela tarde: por que o Senhor abreviou o tempo? Assim, Deus responde: se parasse o calendário, também me criticariam. É agradável ao Eterno que os irmãos se unam. Sucede, infelizmente, o contrário. Brigam e separam quando deveriam mostrar união. A madre da ganância, a inveja, também é parente do mundano, o recente aluno de Satanás. Quem não admira o mundo honra a Deus, porquanto o servo obediente busca a liberdade que Cristo entregou na cruz. A vaidade recebe prestígio de quem se declara puro. Se fores castigado por essa insolência, te perguntarão: que pecado pratiquei contra Deus? Os pensadores nessa condição acumulam tesouro na terra e negam ser pecadores. Alguns consideram humilhante declarar-se pecador. A pior das hipóteses é esconder o crime praticado. O demônio não revela o pecado, ainda mostrando a vida do homem. Nessa condição, se alguém expulsar o Satanás, Deus não fará, portanto, não serão abençoados. O trabalho de Satanás é dividir o povo sem conserto, e certamente aquela gente descerá à cova. O desejo do mal é ver todos perecendo, e quem raramente santifica também não erre, porque havendo pecado, haverá punição. Para o autor disse o Senhor: meu filho, eu amo a criatura, e todo pecador não arrependido será destruído. Muitos pregadores evitam comentar que, sem humildade sincera, ninguém verá Deus. O religioso fanático na igreja acredita que, sendo batizado, terá a salvação prometida. Alguns pensam que o batismo evita a possível queda no lugar tenebroso. A mente dessas pessoas está fechada, onde nem o próprio Deus pregando ela se abre. Existem pessoas que recebem Jesus, mas não creem na sua existência. Infelizmente, isso embriaga a alma, corpo e espírito. Essa gente nunca recebeu a revelação do Cristo sumo sacerdote. É fácil se declarar cristão, difícil é adquirir a nova aliança do Eterno. O resultado é simples: sem Jesus, tudo pode parecer bem, mas as coisas regridem. Conforme o parecer, a pessoa nessa condição nunca conheceu a verdade. Certo homem procurou se tornar cristão, ouviu o evangelho morno e o recebeu. Tal simulação ocorre porque a religião se tornou ilusão, prometendo uma salvação desconhecida. Essas pessoas dificilmente saberão que Jesus, o sumo sacerdote, não será encontrado dessa forma. A igreja está numa situação difícil porque foi reprovada ao cumprir a profecia. Se quiser se salvar, precisa autenticar o sacerdócio de Cristo e ser tribo dos filhos de Israel. Essa decisão precisa acontecer rapidamente. A igreja ficará na terra
por seguir na contramão da verdade. As virgens tolas ou prudentes não representam a religião, mas os grupos dos filhos de Israel que retornaram. O ensino do mundo atual é o ponto estratégico do diabo. A cegueira que o atinge não deixa perceber que vivemos noutro tempo. Após as profecias se cumprirem, a igreja, para o mundo espiritual, nada representa. As virgens, no livro de Mateus, representam as tribos dos filhos de Israel que esperam o noivo. Algumas não levaram o próprio azeite, antes debruçaram na facilidade. Atualmente, alguns irmãos não se alimentam espiritualmente, seguram apenas aquilo que lhes entregam. Por esse motivo, a morte ou a vinda do Senhor lhe pegarão de surpresa. Todos querem receber o noivo de lâmpada fumegando. Infelizmente, alguns, na volta do sumo sacerdote Jesus, perceberão estar despreparados. Como costumeiramente, pedirão azeite aos demais, que certamente os negarão. Rapidamente correrão para se abastecer, e não será possível evitar a perda. Antes das lâmpadas se apagarem, pediram azeite às outras. Como sempre, não recebendo, foram comprá-lo. Isto significa que buscarão o sumo sacerdote Jesus de verdade. Quando pensavam estar preparadas, voltaram e não encontraram aquelas que vigiavam. Então, que preço a preguiça e o relaxo fizeram pagar, senão uma vida eterna sem Deus? Elas buscaram azeite para manter suas lâmpadas acesas. Ao chegarem, não avistaram aquelas que aguardavam o Senhor. As moças pensavam que, possuindo lâmpadas cheias, ficariam bem. Porque esses irmãos ficaram se suas lâmpadas estavam cheias? Afinal, Deus não ama o pecador? A resposta é: eles ignoraram o aviso do Senhor quando deveriam santificar. Na consumação de toda a crença, isso chama desobediência. Aqueles irmãos que decidiram buscar azeite talvez amassem a Deus. Infelizmente, o lamento veio quando não avistaram aqueles que estavam esperando. Desesperados, gritaram porque sabiam haver terminado o tempo dos gentios. Daquela hora, só restava lamentar e arrepender, porque a oportunidade havia passado. Pelo lado natural, os irmãos poderiam ser arrebatados, e não foram. Estavam corrompidos de alguma forma? A vida pessoal deles não possuía fundamento? A questão deles abraçarem outro ensino na nova aliança foi uma causa difícil. Apenas por subestimar o aviso do Senhor trouxe esse destino. O exemplo pode acontecer nos 4 cantos da terra, porque o reino celeste é semelhante a isto e precisa ser apreciado. Nesta passagem, Jesus, o sumo sacerdote, adverte o homem, independente que alguém autentique o seu ensino. Importa que as tribos dos filhos de Israel vieram anunciar o evangelho eterno. Se alguém defender o ensino corrompido, colherá por consequência a perdição. Quando existe comunhão com Deus, tudo caminha bem. A humanidade precisa receber o evangelho eterno para ser absolvida ou condenada. Quando alguém aceita aprendizado antibíblico, cairá, porque a palavra não provém do Senhor.